É muito comum as operadoras oferecerem o MPLS, só que ele é um serviço que pouca gente entende como é que ele funciona internamente. Então, como sempre nos nossos vídeos aqui, vamos ver de maneira bastante simples o que é e para que serve esse protocolo MPLS e como é que as operadoras usam ele. Então, MPLS é uma sigla, Multiprotocol Label Switching, não ajuda muito a gente a entender o que é essa sigla, né? Mas é, switching é comutação, label é etiqueta, então é uma comutação de etiquetas multiprotocolo. Não é isso que vai ajudar a gente a entender o que é MPLS. Para a gente entender, a gente precisa entrar dentro da rede da operadora. Então vamos supor agora que nós somos uma operadora. Pode ser uma operadora pequena, uma operadora grande. O MPLS ele tem mais valor para grandes operadoras, mas o problema é mais ou menos o seguinte. Eu, como operadora, nós, como operadoras, né, como donos de uma operadora, nós temos vários roteadores e esses roteadores ligam várias redes. E, normalmente, o que um roteador faz é, adivinha só, rotear. E ele tem o quê? Uma tabela de roteamento. Como é que funciona isso? Vamos pegar esse roteador aqui, mostrado aqui. Vamos ver como é que é a tabela de roteamento dele. Ele tem 3 portas, A, B e C. Então aqui, essa é a tabela de roteamento dele. O que isso significa? Para cada rede, eu tenho ali o número, o destino, a distância, quantos links eu tenho entre esse roteador e a rede e por qual porta. Então vamos pegar aqui 3 exemplos. Vamos pegar a primeira rede 18107. Qualquer coisa que começar, qualquer pacote que o endereço de destino for 18107 que chegar nesse roteador, ele manda para a porta C e a distância é 1. O que significa isso? Olha aqui, está aqui o roteador, olha ele aqui. A rede 18107 está ligada a ele, então a distância 1. É isso que significa. Então, o único caminho para chegar nessa rede é através da porta C. Beleza. Seguinte, a rede 275.11, qualquer coisa que tiver endereço IP como de destino 275.11, esse roteador tem 2 caminhos, via porta B com 2 pulos, dois links de distância, e na porta A com 5 pulos de distância. O que significa isso? Vamos lá, memoriza aí, 275.11. Cadê o 275.11? Tá aqui. Para esse roteador aqui chegar lá, ele tem um pulo, 2 pulos. Então, via a porta da direita são 2, via a porta da esquerda são 1, 2, 3, 4, 5. Então, é isso que significa aqui. Via a porta B, a distância é 2 e via a porta A, a distância é 5. Um último exemplo, o 201 1x aqui, esse aqui de baixo, ok? Então, via a porta A distância é 3, via a porta B a distância é 4. Então, vamos lá. Via a porta A da esquerda, 1, 2, 3. E via a porta da esquerda, 1, 2. Da direita, 1, 2, 3, 4. Então, isso é o que significa essas distâncias. Depois, se vocês quiserem conferir o resto da tabela, mas é isso aqui. Então, isso é a tabela de roteamento desse equipamento aqui. Repara que não existe nenhuma informação sobre o congestionamento da rede. Talvez o caminho mais longo tivesse mais livre do que o caminho mais curto. Não interessa. O roteamento é feito pela distância, pelo menor caminho possível. Então, você já vê que a operadora aí, nós não temos muito controle sobre a engenharia. Quer dizer, eu podia tentar remanejar o tráfego por um caminho mais que apesar de ser mais comprido, fosse mais rápido, mas a gente não tem esse controle. Vamos pegar aí um exemplo. Chegou via porta C um pacote com endereço 47698. Então, o que esse roteador faz? Vai na tabela de roteamento, qual é os caminhos possíveis? Ah, está aqui embaixo, tem 2 caminhos possíveis aqui. Qual é o caminho mais curto? Via porta A. Pronto, ele manda via porta A. Chegou agora, daí a pouco, um outro pacote via porta A, endereço destino 32, 71, 88, 10. Como é que é o caminho? É aqui. Ele tem 2 opções. Via porta B é o caminho mais curto. Ele vai mandar via porta B. Aí chega agora um pacote via porta C com destino 47698. De novo? De novo. São pacotes. A rede de cima está mandando vários pacotes para a rede de baixo. Então ele tem que de novo olhar na tabela de roteamento, de novo fazer a comparação e de novo descobrir o que é para aquele link mandar. Então repara, quanto maior for essa tabela de roteamento, mais trabalho esse roteador vai ter para fazer essa decisão e para
cada pacotinho que chega ele tem que refazer a mesma busca. Então isso realmente vai exigir um roteador com mais poder de processamento e, consequentemente, a operadora, nós vamos ter que pagar mais caro por esse roteador. E repara que existe um outro problema também. Nós não temos controle de quem fala com quem. Vamos supor o seguinte, um cliente nosso é um banco, ele tem essa rede aqui e duas filiais, um banco pequeno. Essas duas aqui. E ele quer se comunicar com esse assistente. Vai lá e vende um link para ele. Ainda não estamos falando nada de MPLS, ok? Roteamento IP convencional. Dessa forma como está aqui, se esse banco quiser falar com essa rede aqui, ele vai conseguir, porque não tem ninguém, não tem nada bloqueando isso. Ok, eu posso criar um firewall e nós podemos criar dentro desses nossos roteadores aqui firewalls, regras de bloqueio de tráfego, mas é mais processamento que a gente vai gastar, é mais caro vai ficar o nosso roteador e mais trabalho vai dar para a gente gerenciar isso. Então, como é que a gente consegue resolver isso? Como é que a gente conseguiria, aproveitando roteadores, que é um equipamento relativamente barato hoje em dia, minimizar a carga em cima dele, de forma que a gente consiga economizar ainda mais nesse roteador e ainda ter esses níveis de controle. Controlar, ser capaz de decidir para onde os pacotes vão e ser capazes de bloquear quem pode acessar quem. Como é que a gente pode fazer isso? Adivinha só? Sim, senhoras e senhores, o nosso amigo MPLS. E como é que ele funciona? Bom, esquece a tabela de roteamento. Nós temos uma tabela de labels. Lembra MPLS, o L significa label, etiqueta. Label é etiqueta. O que é isso? É um número, um número. Bom, a gente vai decidir um número e a gente vai falar, o roteador, se chegar um pacote com um número 478, você manda para a porta A. 459, porta A também. 343, porta B. 11, porta A de novo. E a gente cria uma tabela de labels. E quando o pacote vem, ele não vem com só o endereço IP de destino e todo o resto do pacote, mas ele também vem com esse label. Quem é que cria esse label? Calma, eu já vou explicar. Um ser mágico, nesse momento, lá em cima, colocou esse label ali, ok? Quando chega nesse roteador, ele não olha o resto do pacote, ele só vai olhar essa informação. E aí ele vai dizer, ok, não, o roteador fala, o administrador disse que se chegasse um pacote com label 478 era para mandar para a porta A. Pum, ele manda. Então, ele não tem que ficar olhando tabela de roteamento, ele não tem que ficar pensando para onde vai mandar ou não. Ele olha, decide, olha para essa tabelinha aqui bem mais simples, decide e manda para frente. Simples assim. Então, dentro dessa rede, quem é que coloca esses labels? Os roteadores da ponta. Então, vamos supor aqui, nós temos aqui este nosso roteador que atende esse cliente, esse banco aqui, e aqui o outro roteador que atende uma filial dele. Esse roteador é que acrescenta o label. Então, ele faz o roteamento, ele decide para onde mandar e aí ele acrescenta o label. E o resto da rede vai simplesmente obedecer a decisão que ele fez. Então, a ponta processa, a ponta gasta um pouquinho mais de CPU, mas o resto dos roteadores vão simplesmente seguir esse label. Então, aqui, esse roteador tem ali a informação que o label 478 é para ir para a porta A. Então, o roteadorzinho aqui de cima, quando tiver que mandar um pacote para essa rede aqui de baixo, ele vai simplesmente adicionar o label 478. Esse roteador aqui vai ver, então, porta A e mandar para a porta A. Esse roteador de baixo tem uma tabela também de labels. Lá nessa tabela dele, diz que o 478 é na porta B. E vai mandar para baixo e vai chegar aqui. Onde é que a gente consegue usar isso para fazer engenharia de tráfego? Vamos pegar um outro exemplo. Então, nós temos um roteador aqui em São Paulo e um em Brasília. Esse link São Paulo-Brasília, ele é o mais rápido, mas ele também é o mais caro, porque ele é o mais distante. A gente tem um outro link, como vocês podem ver aqui, mas ele vai de São Paulo para o Rio, por exemplo, do Rio para Minas Gerais, de Minas Gerais para Goiânia e de Goiânia para Brasília. Esse é mais longo, tem menos banda, mas para nós é mais barato. O que a gente pode fazer? A gente cria para esse nosso cliente, que é esse banco aqui, dois labels. O 478, que nós vamos dar 200 kilobits por segundo de banda para ele, é via porta A. E o label 650, que a gente vai dar 1 megabit por segundo, a gente vai fazer via porta B. Então, de acordo com o que o roteador lá em cima manda os pacotes, com o label certo, a gente manda ou para A ou para B. E aí,
a gente faz, por exemplo, como? O roteador, a gente programa lá, tudo que for VoIP, telefonia, ele sai com o label 478. Tudo que for o resto, que é dados, que não tem tanta questão de atraso, sai com o label 650. Então, é o mesmo endereço de origem, é o mesmo endereço de destino, mas a gente conseguiu fazer uma engenharia, a gente conseguiu decidir que parte do tráfego faz um caminho e parte do tráfego faz outro, e a gente cobra isso dos nossos clientes. Então, vocês podem ver que o MPLS é um protocolo intrinsecamente para operadoras e principalmente operadoras que tenham grandes quantidades de roteadores. A gente precisa ter um centro de gerência, porque imagina você controlar todos esses labels. Essa tabela de labels, de etiquetas, é roteador a roteador. E se ela tiver errado, os pacotes vão parar no lugar errado. Então você precisa ter um sistema que controle isso, você precisa ter um software de gerência muito bom. Mas, tendo isso, nós, a operadora, nós que somos operadora, lembra, nós somos operadora, nós conseguimos direcionar e engenheirar o tráfego. A gente consegue cobrar de maneira diferenciada dos nossos clientes. O cliente quer mais QoS, o cliente quer garantia, o cliente quer mais banda, a gente consegue vender isso para ele. Não, ele quer um serviço mais barato, a gente consegue oferecer para ele mais barato através de rotas talvez mais congestionadas. Então, nós através do MPLS, conseguimos fazer um trabalho mais eficiente dentro da nossa rede e nós não precisamos comprar roteadores tão caros. As máquinas que a gente vai colocar dentro da nossa rede, obviamente tem que suportar MPLS, mas por conta disso não tem que rotear tanto e, consequentemente, ela pode ser um equipamento mais barato. Então, resumo. MPLS é um protocolo voltado principalmente para a parte de dentro das operadoras. Você dificilmente vai usar o MPLS dentro de uma rede corporativa. Não faz muito sentido você ter que ter todo esse trabalho e nem ter um centro de gerência, um servidor de gerenciamento para fazer isso funcionar. Dentro de uma rede corporativa, o roteamento, RIP, OSPF, talvez no pior caso BGP4, mas normalmente o OSPF mais do que o suficiente dentro de uma rede corporativa. E você vai usar o MPLS como serviço que uma operadora vai te prestar. Então, se você é uma operadora, o MPLS é um negócio legal para você ter dentro da sua rede. Mas se você é um cliente da operadora, o MPLS é só um serviço que a operadora vai usar para fazer a engenharia do teu tráfego e oferecer o serviço correto para você. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!